Tipo, tu acha que todas essas pesquisas de opinião que mostram queda da popularidade do Bolsonaro, tu acha que elas estão de fato mostrando um fenômeno que tá acontecendo? Ou de repente pode ser que nem as pesquisas eleitorais de antes? Só se quiser responder, Não, né? não, assim, Não sei. pesquisa, né, É difícil pesquisa eleitoral, eleitoral também. elas erram, tá? Elas erram. Tem institutos de má fé? Tem institutos de má fé, aos Tem montes. bastante? Tem muitos, tá? Tem pesquisas de institutos de boa fé que às vezes erram, e erram um monte, bastante, Uhum. certo? Agora, o que eu vejo hoje, assim, do ponto de vista da minha sensibilidade, Sim. é que o Bolsonaro ele desidratou um pouco, mas Uhum. ele mantém um núcleo muito sólido que Ah, corresponde a pelo menos, na média, 25, 30% da população brasileira fechada, blocada. mas isso Blocada é com ele. bastante, Bastante. 25% Quem votantes, tem né? isso no Brasil hoje? Ninguém, exceto o Bolsonaro e o Lula. Uhum. Ninguém tem isso. Uhum. Ninguém tem. São fenômenos, né? Assim, É isso, certo? Carismáticos, né? Por isso que eu digo, né? O Bolsonaro não será apagado da história brasileira, ainda que amanhã ele parta dessa para uma melhor. Aí que vai sacralizar. Exatamente. ah, Exatamente. a A religião, instância a de religião. sacralização foi a facada e o governo dele ofereceu vários episódios, né, de consagração do personagem e da política representada por este personagem. Olha só. Então, a próxima geração vai conviver com esse fenômeno, com certeza absoluta, certo? Uhum. Do ponto de vista do balanço político, quem é que sai perdendo com isso, né? Mais o grosso do povo brasileiro, mas a direita mais tradicional, Uhum. essa tá assim em maus lençóis. Uhum. Em maus lençóis. O Mas Bolsonaro ocupou o espaço porque ele deles. virou a direita. Ele Ah, virou Ele a virou a direita. direita. por isso Exatamente. que Como o o Lula M... virou a ah, esquerda. por Exatamente. isso que o Entendeu? MBL tenta Exatamente. puxar a discussão da direita É pra isso. eles Agora a terem. gente vai ver o tamanho real do que representa organizações como o MBL. Quando é que organizações como o MBL são importantes na história política brasileira? É momentos em que está tudo convergindo para uma coisa só e em favor da direita. Por Uhum. exemplo, caça aos comunistas no final dos anos 60 e início dos 70. Lá tivemos o comando de caça aos comunistas, episódio da Mackenzie Uhum. e organizações de jovens anticomunistas, muitos liberais, e eram muito populares na época. Aham. Só Sim. que é o seguinte, veio a crise econômica, velho. Aí a Uhum. crise Arrebentou econômica com dos todo mundo. 70 arrebentou com todo mundo e ofereceu o quê para o Brasil? Uma liderança sindicalista como o Lula, que começou meio conservador, pelego não, mas conservador. Conservador. Conservador no sentido de achar que a política era o espaço. Ele ia para Uhum. Brasília, ninguém recebia ele. Uhum. Entendeu? Ele disse, não, por que ele quis fundar o PT? Gente, esses gabinetes aí, nós temos que ter uns caras nossos aqui agora. Uhum. E quem são esses caras nossos? Os sindicalistas. O PT Olha, começou como se partido verdade. sindicalista, velho. Sim, Não, é nós sim. lá. Nunca mais eu vou ao Brasil, ninguém vai querer me receber. Entendeu? Porque Aham. os caras tinham pavor de sindicalista. E o sindicalista como o Lula é um cara que hoje ganharia 5, 6 pau, assim, entendeu? Numa linha de produção. Sim, os Ele caras não é sabem um, fazer. não, assim, sabe, não é um trabalhador precarizado, é um Uhum. trabalhador organizado, ele tem consciência da importância dele numa linha de Ainda produção. mais em indústria, né? E aí, Ainda cara, mais indústria. e aí o Lula foi num processo de politização ascendente. Então, assim, nós tivemos um momento em que uma juventude liberal meio fascistoide foi importante, comando de caças comunistas, e depois do 2013, nós tivemos um refresh, uma atualização. Uma Update. atualização, um update Um update. do comando de caças comunistas, que era o MBL. E aí, quando tudo convergia em favor deles, eles eram gigante. Agora é o seguinte, quando chegou os adultos na parada, velho, quando chegou os Não tem mais. adultos, não tem Não mais, tem meu. mais, exato. A direita no Brasil é mais conservadora e, digamos assim, condescendente com o resultado político do regime militar, eles assumiram a parada. Uhum. E E acabou. acabou. E quem é o MBL hoje? É os caras que fazem um ato em São Paulo. Em São Paulo eles são relativamente populares. Mas aqui em Uhum. Porto Alegre, velho, se o MBL chamar um ato, é um ato para 500 pessoas. 1.500 pessoas se eles se mexerem muito. Entendeu? Porque quem leva a gente pela direita hoje é essencialmente o bolsonarismo. É Essencialmente. impressionante. E é impressionante. Pode ter um pontinho fora da curva aqui ou ali, Thiago, beleza, pode. Mas assim, quem leva a gente é o Bolsonaro.
né? E é um fenômeno popular. Sim, aquele dia lá teve uma passeata com. Ele tava, inclusive, de moto e tal. E foi aqui em Porto Alegre. Um monte de gente. Não era pouca gente. E ele passava, tinha os caras que iam com ele de moto. E ainda tinha as pessoas que olhavam na avenida. Ai, ai. Um monte de gente. Claro. Então, assim, eu acho difícil que essa articulação em torno do Bolsonaro consiga tornar ele um candidato em condições normais de temperatura e pressão, que está cada vez mais difícil serem preservadas no Brasil, ganhar uma eleição. Agora, nisso eu concordo inteiramente com o Lula. Qualquer crescimentozinho econômico, a partir de uma base muito baixa, como nós temos hoje, vai parecer um crescimentão. Então, Claro. ele será um candidato Quando a régua é baixa, competitivo. qualquer passo E é tu um... fala. Se tu teve um mano, ano ruim no ano anterior, Thiago, no ano seguinte, se tu tiver um ano um pouquinho pouquinho melhor. ruim, É, cara, já já é vai estar ruim. melhor. menos pior. Já vai Não, tá- menos Exatamente. Tu fala mesmo, tu tem o WhatsApp do Lula, do Olívio, Não, do assim, Tarso. cara, não, do Tarso e do Olívio tem, mas assim, não tem Capaz. o cara pra ficar perguntando, pedindo por vem cá o que vocês acham ou não. Bom dia, gente. Bah, Criei eu um teria grupo. toda a cara. Só faço, tipo assim, Eu tem teria que toda a falar com cara. eles, eu digo, ó, papapá. Eu teria toda a cara. Eu ia perguntar o que tu acha disso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, bom dia, Manda gente. um áudio aí pra mim. Criei um grupo, Certo. começa a mandar bom dia, aqueles bom dia brilhosinho. Sim. O cara, Gatinho. o cara não tem a menor noção, cara. É, Cara, todo mundo tá manda um maluco, bom dia. tá maluco. Mas assim, cara, tirando a política desse governo, me assusta a repercussão internacional que tá tendo sobre Não é assim. a falta de competência do governo. Do Bolsonaro, principalmente. Cara, o cara, ele só faz cagada, meu Deus Mas do eu céu. acho que, eu não sei, isso eu considero natural também. Porque, tipo, todos os países, eles têm grupos antagonistas, né? Que eles se conversam Não, internacionalmente eu também. concordo. Então o com Lula isso. também era ridicularizado. Não como ele. É, isso sim. Não como ele, não. É que não tem como... É que também eu acho que era um momento menos polarizado também. Pode até... Mas eu tô falando, cara, o Rodrigo entende, eu tô tô falando. a gente podia perguntar Não, pro Rodrigo o que ele eu acha. pera aí, tô não, falando. Isso aí. Aqui O Rodrigo entende. somos analistas, né? Tipo, a gente analisa o negócio e tal. Mas assim, Mas de botequinho, né? o que eu vejo, né, cara? Tem uma parcela da direita mais tradicional nos outros países que procura manter uma certa distância do governo Bolsonaro. Então, assim, eu concordo com o Thiago que tem uma ojeriza e um repúdio mais generalizado ao governo Bolsonaro do que existia no governo No Lula, Lula, por é, exemplo, muito tá? massa. Mas, por outro lado, tá mais acessível para nós agora, é menos aberração, digamos assim, os movimentos anti-vax que tem nos Estados